Felipe faz curso técnico de programação e hoje está com 23 anos. Mas desde os 5 meses de idade sofre com um problema carregado de muito preconceito, a epilepsia, principalmente na época da escola. Bastante bullying, mas fora isso era normal daí. Era bastante amigo verdadeiro, mas outros era só, como posso falar, a gente vivia com amigos, mas era bastante preconceito mesmo. A epilepsia é um transtorno temporário no cérebro, que durante alguns segundos ou minutos, os neurônios emitem sinais incorretos para o corpo, dando origem às crises epiléticas. Existem diversas crises epiléticas, existem crises de abalos tônico-clônicos, existem crises de simplesmente uma alteração sensitiva, de alguma alteração psiquiátrica, existem crises de perda de consciência, crises de ausência, crises de parada comportamental. Felipe possui a chamada crise de ausência, o que impossibilita de fazer atividades comuns, como dirigir um carro, jogar futebol ou até mesmo andar por um certo tempo. Estima-se que 2% da população brasileira possua algum tipo de epilepsia. Se considerar apenas a cidade de Blumenau, é um grupo de 6 a 7 mil pessoas e muitas delas não sabem que tem um problema. Por isso, o diagnóstico correto é fundamental. Boa parte dos pacientes não tem o diagnóstico correto, né? Eles acabam tendo, muitas vezes são diagnosticados como transtornos mentais, como transtornos psiquiátricos e não são devidamente diagnosticados ou devidamente tratados. Então, se você tiver algum paciente, algum parente, algum familiar ou você mesmo que tem alguns sintomas que sugiram um quadro epilético, procure um neurologista, porque essa é a especialidade correta que vai te dar o diagnóstico e o tratamento direcionado para isso. Guilherme atende gratuitamente todas as quintas-feiras no ambulatório do Hospital Santa Isabel, exclusivamente os casos de epilepsia. Mas o primeiro diagnóstico pode ser feito em um posto de saúde. O tratamento varia conforme o tipo de epilepsia, divididas em 2 grupos. As epilepsias genéticas e epilepsias sintomáticas. As epilepsias genéticas, a pessoa tem uma certa predisposição por alguma mutação do DNA. Ela nasce com essa predisposição e ela pode adquirir ou na infância, ou na adolescência, ou na idade adulta. Na epilepsia sintomática, há lesão estrutural do cérebro. Então, em decorrência disso, você tem que fazer uma imagem, uma ressonância ou uma tomografia para avaliar que tipo de lesão estrutural há nesse cérebro e para fazer o tratamento correto, se há indicação de cirurgia ou não. Em alguns casos, sim, existe cura. Isso vai variar muito de caso para caso. Uma boa parte das epilepsias, elas melhoram com um tratamento medicamentoso, apenas com comprimido. 80% das epilepsias melhoram com comprimido. Outras, a gente chama que são as epilepsias refratárias, 20% delas, não melhoram com várias classes de remédio, então elas têm que ser abordadas de uma maneira diferente. E talvez nessas situações, a cirurgia de epilepsia ela entre em discussão. Outro cuidado que todos devem ter é quando alguém que tem epilepsia está enfrentando uma crise, que pode acontecer a qualquer momento. Com o Felipe, costuma acontecer de 2 a 3 vezes por mês. Ele mesmo conta como proceder em casos como esse. Ou deixa a gente deitado no chão, ou coloca alguma coisa embaixo da nossa cabeça e vira a gente, espera uns 5 minutos e liga para o SAMU. Essa é a melhor maneira. O paciente com epilepsia ele tem que ter pelo menos 2 crises epiléticas no intervalo maior de 24 horas, na ausência de febre ou na ausência de intoxicação metabólica ou na ausência de uma inflamação. Então esse paciente ele tem que ser encaminhado para o profissional de saúde para ser avaliado que tipo de crise que ele teve, se realmente é um portador de epilepsia e a investigação necessária para se fazer o diagnóstico correto. O mês de março foi escolhido para refletir sobre a epilepsia. Em toda a cidade, diversas ações estão sendo feitas para o conhecimento da população, como caminhadas, palestras e atividades físicas, em alusão ao Março Roxo. O roxo é uma cor que ela simboliza isolamento, solidão, né? E são sentimentos que a pessoa com epilepsia geralmente tem.
por conta do rótulo que essa doença carrega, né? Querendo ou não, o epilético ele tem uma grande sombra que o epilético é um doente mental, que o epilético não pode trabalhar, que o epilético não tem um convívio com a sociedade como todas as outras pessoas. Apesar dos problemas e dos cuidados tomados, Felipe tenta levar uma vida normal, como continuar estudando. Quero fazer faculdade de Direito, Design Gráfico e fazer mais coisas ainda. Um dia poder dirigir, jogar futebol, coisas que a epilepsia não deixa. Ela já avisa que não pode fazer aquilo lá. Mas tu tem esperança que um dia tu consiga estar curado ou diminuir os impactos? Isso, não sei. Tenho fé ainda. É possível? Com certeza.